Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Hoje nós vamos fazer um vídeo que eu acho um tema bastante interessante e geralmente não é visto em livros de texto, que é como é que se mede a atividade, dos métodos que se mede a atividade do carbono na austenita. É baseado num trabalho muito antigo, já vou me referir. Muito bem, então nós queremos medir a atividade do carbono na austenita. Como é que nós vamos fazer isso? Então, primeiro nós vamos ver o equilíbrio do carbono na grafite e com carbono na grafite e na austenita. Nós já vimos no primeiro vídeo dessa série de equilíbrio, nós vimos as duas situações. Primeiro nós vamos estudar o equilíbrio com carbono na grafite, tá certo? Depois o equilíbrio com carbono na austenita. Depois, a razão das pressões em função da percentagem em peso do carbono na austenita. Nós vamos ver o que é isso. Vamos ter a atividade do carbono na austenita em função da fração molar e a atividade do carbono em função da percentagem em peso. Tá certo? Todo esse vídeo foi baseado nesse paper classicíssimo, né? Shirobanian e John Shipman, Elliott, são grandes nomes da metalurgia, né? E eles só mediram numa temperatura. 1969, se vocês olharem e tiverem a pachorra de procurar esse paper, não é muito fácil de encontrar. Talvez vocês tenham que conseguir com alguém que seja sócio da TMS, né? Não é um paper muito fácil de encontrar, mas é impressionante a técnica experimental deles. Em 1969, olha quanto tempo nós estamos falando, sei lá, 40, 50, quase 50 anos atrás. E é um paper perfeitamente aceitável. Esse pessoal é cientista muito bom. Então não devemos ficar desconfiando de resultados experimentais feitos de uma vez que uma lição que me deram quando eu era novo, estava começando, eu ficava achando que tudo que estava publicado estava errado. Aí alguém mais experiente, mais sábio do que eu, falou, olha, se o trabalho está publicado e o autor é um autor de confiança, de peso, é porque é bom você ver direitinho antes de dizer que está errado, porque esse pessoal não erra desse jeito. É claro que nós sabemos que alguns papers antigos sofrem, por exemplo, que a liga era impura, tinha um nível de impureza que na época não se sabia que era importante. Existe isso. Mas não vamos achar que o trabalho está errado só porque não concorda ou com as nossas ideias ou com os nossos resultados. A gente tem que pensar duas vezes, porque quem publica nesse nível não é bobo, acredita em mim. Eu já mostrei esse gráfico antes com uma provocação. Aqui nós temos, vamos dizer, a reação entre os elementos, vamos dizer, puros, né? O carbono está na forma de grafite e os dois gases aqui. Mas esse carbono, em vez dele estar em forma de grafite, ele pode estar em solução na austenita. Nós temos, então, a reação do carbono em solução na austenita, mais CO2, mais CO. Né? Então, temos duas situações distintas com referência a onde está o carbono. E nós queremos saber a atividade do carbono na austenita. Ora, se o estado padrão do carbono é grafite, qual é a atividade do carbono na grafite? É 1, todo mundo sabe. Tá? Vamos primeiro escrever a equação ΔG no equilíbrio é zero dos elementos que estão constituindo a reação. Nós temos a constante de equilíbrio, né? E vamos escolher um estado padrão. Vamos escolher o estado padrão para o carbono ao grafite, igual a 1. Então, nós temos que a constante de equilíbrio é a razão da pressão de CO ao quadrado, a pressão de CO2, e nós vamos colocar o estado padrão grafite, que nós supusemos que AC fosse 1. Isso só é válido se o estado padrão do carbono é grafite. Veja, eu tenho carbono aqui também. Estado padrão de todos os carbonos é a grafite. Bom, o Baniá, naquele trabalho clássico, mediram a constante de equilíbrio para essa reação a 1150 e acharam 795. Tá legal? Isso até aí não tem nenhum problema. Temos uma reação química
Eles foram lá e mediram. Como é que eles mediram a constante de equilíbrio? Eles mediram a pressão do CO, a pressão do CO2 e dividiram o quadrado de uma pela pressão do outro. E tiveram a pressão, porque o grafite foi estado padrão. Tá certo? Eles fizeram um sistema grafite, sistema bastante complicado. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada no paper, que não é um paper tão fácil, não. Eu estou fazendo aqui uma diluição infinita da sabedoria do paper. Veja, note que o equilíbrio aqui não mudou. Continuo exigindo equilíbrio, continuo com a minha constante de equilíbrio. Tá certo? Então, a minha constante de equilíbrio ela é isso aqui, é igual a isso aqui. Veja, a constante de equilíbrio é uma constante. Se existe equilíbrio, a constante não muda, porque ela é simplesmente delta, proporcional àquele ΔGR, que não muda. Tá certo? A temperatura é a mesma, não há mudança de temperatura. Então, a constante de equilíbrio, esse me parece o ponto mais difícil de ser entendido dessa jogada que eu estou fazendo, desse paper. Que se você mediu a constante de equilíbrio para essa transformação e teve 795, essa transformação em equilíbrio também vai ter 795, é a mesma constante de equilíbrio. Tá certo? O fato do carbono não estar na grafite, eu continuo com o carbono, grafite aqui continua sendo o estado padrão. Só que agora o carbono está dissolvido na austenita. Eu poderia colocar o carbono, usar um estado padrão do carbono na austenita, aí eu não poderia igualar esses dois, mas eu estou aqui, continuo supondo que esse estado padrão aqui do carbono é grafite. Então, nós podemos continuar usando a constante de equilíbrio, a mesma constante de equilíbrio. Pensem bem sobre isso, eu acho esse o ponto mais difícil de todo esse vídeo aqui, talvez de todos os vídeos que eu gravei sobre constante de equilíbrio. Muito bem, aqui então nós temos a expressão, ele mediu essa razão das pressões e mediu também no sistema em que ele tinha um pedaço de austenita, bem fininho, na verdade, de ferro ultra puro, ele equilibrou com o carbono, deixou carbonetar até haver equilíbrio entre essa razão das pressões, um trabalho desgraçado que ele teve. Mostrar os resultados assim parece fácil, mas não foi fácil. Nossa, que trabalho! Então, ele chega à conclusão que a razão dessas pressões em função da percentagem em peso do carbono na austenita. Tá certo? A 1150. Tá legal? Isso daqui ele mediu para quando eu tenho um sistema CO, CO2 e carbono na austenita. Desse gráfico nós podemos tirar as informações que a gente... Então a gente vê aqui que aqui está a atividade do carbono na austenita, porque a gente tinha as pressões, era só a gente eliminar a pressão daquela equação, que a gente teria a atividade do carbono. Depois vocês voltam ao slide anterior e podem ver isso. E a fração atômica de carbono na austenita, que ele calculou através da percentagem atômica de peso, a 1150. Isso daqui por diversão, eu fiz uma regressão aqui parabólica, que bateu bastante bem até, com 999, para resumir esses dados que estão... Veja, essa equação não é nenhuma novidade, nem acrescenta nenhum conhecimento novo. Ela apenas permite que você calcule a atividade sem precisar interpolar. Ela foi muito bem. É só a gente entrar com o valor da fração atômica que a gente tem o valor da atividade. Isso daqui, só para completar, né, ele também plotou a atividade do carbono na austenita contra a percentagem em peso de carbono na austenita. A forma do gráfico é mais ou menos a mesma, a gente só mudou a escala de... E eu também fiz uma regressão aqui parabólica, que também deu um coeficiente de... Realmente tem uma cara de parábola. Vejam, não usem essa regressão fora dessa faixa de carbono. Nós podemos calcular a atividade do carbono usando essa expressão. Então é isso. Veja, o mais importante de vocês entenderem é aquela questão da constante.
Bem, eu acho que eu não pude esconder meu entusiasmo por esse trabalho. É um trabalho que eu gosto muito, já há muitos anos. Eu sempre dou, quando é possível, quando tem tempo, né? Na aula dá tempo para isso, eu apresento esse trabalho, mostrando como se mede o coeficiente. Porque as pessoas às vezes apresentam atividade, mas como é que eu vou saber a atividade do carbono na austenita? Nós temos que medir, não tem outro jeito. Essa é uma das maneiras de medir. E para vocês verem o trabalho que esse pessoal tem, aços é uma coisa muito estudada, né? Pelo menos naquela época era tudo aços, era muito importante, é muito importante saber o coeficiente de atividade do carbono na austenita. Tá certo? Então eu espero que vocês compartilhem comigo o entusiasmo sobre esse paper e quem quiser, procure esse paper. Não vai ser fácil de achar, eu acredito que não seja fácil ter na internet, não. Porque isso está nos arquivos da TMS. Quem for sócio da TMS pode conseguir para vocês.